Folha TV, apoio Plainge. Com mais veículos nas ruas, os acidentes se tornam mais frequentes e ainda tem aumentado o número de motociclistas que se envolvem em colisões, algumas com consequências bem sérias. E o que acontece com eles um ano depois? Uma tese de doutorado pesquisou o assunto. Uma lembrança que eu tenho é um flash de luz que vinha em minha direção. Depois eu tive um apagão geral, não lembro, não sei se eu dormi, se eu tive uma queda brusca de pressão e apaguei. Eu só sei que eu tive um apagão geral e não lembro de nada. Era maio de 2010. Edson voltava de uma pescaria em Alvorada do Sul. Numa rodovia em obras, passou direto por uma curva. Foram 2 cirurgias, quase 40 dias de internação. Teve esmagamento de vértebras e perfuração da medula. O pior dia foi quando soube que não poderia mais andar. Já tive momentos de revolta, já tive até pensando em pôr fogo no carro comigo dentro. Sem os movimentos da cintura para baixo, teve que reaprender a viver e se acostumar com a dependência. Mas não desistiu. Faz fisioterapia 2 vezes por semana no HU e uma sessão semanal de massoterapia na ADEFIL, a Associação dos Deficientes Físicos de Londrina. A massoterapia, ela provoca um relaxamento total, ajuda a aliviar as dores, diminui os espasmos musculares, as contrações que ele tem, porque como ele se tornou um problema neurológico. Então ele vai ajudar. A reflexologia ajuda a dar um equilíbrio no corpo. O massoterapeuta é prova de que desde o acidente, o Edson vem evoluindo. Quando conheceu ele era paraplégico no grau maior. Hoje ele já se vira sozinho, né, muita coisa, o que nos traz uma satisfação muito grande. Mas o Edson não é o único. A ADEFIL faz de 500 a 600 atendimentos por mês, a maioria vítimas de acidentes. Depois da moto vem acidente automobilístico, né? E geralmente quando fica com sequelas graves. Depois da própria experiência, o Edson não quer saber de motos, nem para ele, nem para os outros. Se eu ver alguém com moto, eu aconselho mais você falar assim, vende, não anda de moto não, que moto você não tem equilíbrio. A esperança é uma só, voltar a andar. Vi na internet uma matéria que eles estão conseguindo em 3 casos já fazer a pessoa voltar a andar. Segundo dados do Placar da Vida da CMTU, de janeiro a julho de 2013, 34 pessoas perderam a vida no trânsito em Londrina. 10 eram motociclistas. No mesmo período deste ano foram 59 mortes, 35 motociclistas, mais do que o triplo. Só no mês de julho foram 241 acidentes com moto, média de 1 a cada 3 horas. E depois, o que acontece? Foi o que essa professora de fisioterapia da UEL quis descobrir. A tese de doutorado foi Características e consequências de acidentes de trânsito para motociclistas após 1 ano do acidente. Motociclistas são a principal vítima do município de Londrina e eles apresentam uma série de consequências físicas, sociais, psicológicas decorrentes do acidente de trânsito. E nós percebemos que existem muito mais relatos, estudos envolvendo os motociclistas até a fase hospitalar. As consequências a longo prazo dos acidentes não são percebidas, não são analisadas, não são investigadas nos diversos estudos nacionais. O trabalho foi focado em atendimentos feitos pelo CIAT e SAMU e encaminhados para hospitais de 1º de abril de 2010 a 31 de março de 2011. 242 motociclistas com mais de 18 anos
participaram do estudo. 180 eram do sexo masculino, 75%. 160, 66% tinham menos de 35 anos. 57% dos acidentes envolveram trajetos e atividades relacionados ao trabalho ou estudo. 77% dos motociclistas relataram gastos por causa do acidente. 44,5% precisaram de internamento, 2,5% em UTI. Chamou atenção no estudo que mais de 50% dos motociclistas ainda tinham dores residuais devido ao acidente de trânsito, principalmente em braços e pernas, que são os órgãos mais acometidos. Desses, 35% ainda tinha redução de mobilidade das articulações, perda ou redução da força muscular devido ao acidente de trânsito, mesmo após um ano. Dificuldades para andar foram relatadas em 20% dos casos. Dificuldades também para dirigir veículos em 12%, atividades de lazer em 14% dos casos. Então, assim, as consequências a longo prazo são bastante duradouras. Ainda, 91% dos que tinham ocupação profissional tiveram que se afastar do trabalho. 13% tiveram que mudar de trabalho e ainda 10% estavam afastados um ano depois. Um drama que afeta toda a família. A família toda sofre com esse motociclista, seja pela perda da renda mensal, que por ser do sexo masculino, a maioria deles é provedor da família, seja porque um membro tem que deixar de trabalhar, abrir mão de seus planos pessoais para cuidar desse motociclista. Então há uma grande sobrecarga pelo processo de reabilitação, além do trauma psicológico pelo medo de novo acidente. O estudo detectou ainda dificuldades na reabilitação desses motociclistas. 36% deles voltaram ao trabalho, mas tinham que fazer pausas frequentes, mudar a jornada de trabalho, reduzir o número de horas trabalhadas por conta das sequelas físicas das dores apresentadas. Então, qual o caminho? A conclusão é uma só: conscientização. Realmente prevenir é melhor do que remediar, né? É uma frase bastante assim batida, mas a gente observa que esses motociclistas são extremamente jovens, têm uma vida toda pela frente e tem que pensar realmente, será que alguns segundos de imprudência, seja por adoção de altas velocidades, desrespeito às leis de trânsito, uso de celular, dirigir embriagado, será que compensa esses alguns segundos que caracterizam o acidente vão compensar as sequelas ao longo da vida?